Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal da LH Tecnologia, onde nós vamos estar falando um pouco sobre o pipeline de vendas. Esse assunto realmente tem o poder de aperfeiçoar a sua estratégia comercial, de melhorar os seus resultados. Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos entender por que o pipeline é indispensável dentro de um processo comercial profissional. Você tem interesse em aperfeiçoar a área comercial da sua empresa, do seu call center, e profissionalizar o seu time de vendas? Esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre como estabelecer um processo comercial profissional, o pipeline, e como robustecer esse processo, tornando ele cada vez mais eficiente e trazendo para você cada dia mais resultados. A área comercial, nos últimos anos, tem se tornado uma área cada vez mais técnica. Há especialistas no mercado que dizem que vendas hoje em dia é 80% técnica e apenas 20% sobram para aquelas habilidades pessoais de comunicação, de relacionamento, que também são importantes e que todo vendedor pode e deve desenvolver. Essa parte técnica corresponde especificamente ao pipeline, também chamado por aí de funil de vendas. Mas a gente escolheu o nome pipeline por quê? Porque tem algumas características aqui dentro do que nós vamos falar, que o pipeline é mais assertivo. Então, esse pipeline é um processo desenhado, validado por uma empresa, capaz de conduzir o cliente do ponto A ao ponto B. E esse processo, como todas as áreas do saber vão se desenvolvendo ao longo da história, as universidades, as pesquisas, os testes AB, então vai se reunindo cada vez mais conhecimento nessas áreas específicas do comercial e a psicologia do marketing, das vendas. Então, por ter avançado muito ao longo dos anos, faz com que hoje em dia a concorrência seja muito difícil de superar se você não tem uma técnica muito boa, uma estratégia muito bem definida para realmente converter clientes, leads em clientes. Então, quer dizer, você precisa de muita técnica. Hoje em dia é importante estudar, conhecer estratégias validadas, aplicar no seu negócio e criar esse pipeline. Hoje nós vamos falar de forma genérica, mas de uma forma que você possa entender cada fase desse pipeline e como colocar isso dentro da sua realidade, para que você possa desenhar o seu próprio pipeline e é claro, conseguir os resultados que você espera com esse processo. Então, primeiramente, o que é pipeline? Pipeline de vendas é uma representação visual das etapas que um lead atravessa desde o primeiro contato até o fechamento. Qual é o objetivo do pipeline? Ter cada vez mais claro o passo a passo que te gera resultados. Que coisa tão simples. Então temos aqui um exemplo de pipeline genérico para que você possa entender de forma clara cada uma das fases do pipeline. É claro que entendendo isso, o porquê de cada fase, você vai poder trazer isso para a sua operação de atendimento e compor o seu próprio pipeline, talvez um pouco diferente desse, mas o porquê, o significado, né, de cada uma das fases você já entendeu. Então você consegue estruturar o seu personalizado a partir desse conhecimento aqui que nós vamos entregar. Por que nós chamamos de pipeline de vendas? Não de funil de vendas, como muitas pessoas chamam por aí. Claro, a gente pode estudar o processo de vendas como um funil, mas o funil ele traz inerente a ideia de que você vai colocar muitas leads na boca do funil e isso vai se afunilando, o nome já diz, para que lá no final você extraia poucas vendas, comparadas à quantidade de leads que você colocou na boca do seu funil. Já o pipeline não. O pipeline ele traz essa ideia de que a lead que entrou aqui, nessa fase inicial, ela vai sair lá do outro lado. Ela vai percorrer todo o processo. Então,
o pipeline, esse termo pipeline, ele não traz essa ideia inerente de desperdício, de perda de oportunidades ao longo do processo. Como que você vai fazer isso? Que essa mesma lead aqui que entrou não se perca, ela chegue lá no final do seu processo e motivada o suficiente para comprar. Você vai ser profissional, você vai fazer o processo do pipeline de forma profissional. E aperfeiçoando cada uma dessas fases, você vai ter cada dia mais assertividade dentro do processo. Pode ser que uma lead chegue aqui no meio do processo e não compre, né? Então, por que ele não comprou? Não é porque ele desistiu da compra. Então, toda empresa procura ser o melhor naquilo que faz. Se não é o melhor, está concorrendo entre os melhores, porque os clientes gostam de comprar dos melhores. Então, é necessário que você se esforce, que toda marca, toda empresa se esforce em ser a maior referência dentro do seu mercado. Nós temos outros vídeos em que nós vamos falar um pouco mais sobre mercado, sobre como se tornar referência dentro desse mercado. Hoje, nós já vamos partir desse princípio de que você é muito bom no que você faz, de que não tem ninguém para te superar naquilo que você faz, de que você está buscando ser o melhor. Além disso, além de ser o melhor no que você faz, você também tem um processo comercial profissional, que nunca vai ser perfeito, mas você vai estar sempre aperfeiçoando. Portanto, esse processo comercial ele não vai deixar mais furos, à medida que você for fazendo esse trabalho de aperfeiçoamento do pipeline. Então essa lead ela vai passando aqui de uma fase para outra. Ela vai se qualificando, vai passando, vai se preparando para fazer a compra. Pode ser que essa lead chegue em uma fase e fale assim, não, agora não. Por quê? Porque talvez não tenha o valor suficiente para fazer o investimento, às vezes não tenha os pré-requisitos necessários. Essa lead ainda não está preparada para usar a sua solução. Ainda não tem, por exemplo, usando o exemplo aqui da LH, essa lead ainda não tem um volume de contatos grande o suficiente para ter uma solução profissional de atendimento. Tudo bem, então a lead ainda não está pronta. Mas se ela entrou aqui dentro do pipeline é porque ela tem a dor. Ou seja, tem a necessidade da sua solução. Se ela chega em uma fase para, porque ainda não está pronta, mas o dia que ela reunir as condições necessárias, ou seja, já tem o volume de contato suficiente, já tem o valor de investimento suficiente, o budget, então ela vai lembrar de quem? Vai lembrar do melhor, vai lembrar de você, da sua empresa, e vai comprar. Ou seja, nem todos saem aqui no final do funil na hora que a gente quer. Claro que tem metodologias para acelerar o pipeline. Nós vamos estudar isso aqui na nossa série de insights para call center. Nem tudo chega aqui na hora que a gente quer, mas esse cliente, o dia que ele estiver preparado, ele vai sair aqui. Então o pipeline, ele traz consigo inerente essa ideia de que não há desperdício de leads. É um processo comercial. Se a empresa, esse cliente, essa lead te encontrou, você tem a solução para o problema dele, obviamente ele vai comprar, mais cedo ou mais tarde ele vai comprar. Então o pipeline parece um bicho de 7 cabeças e realmente é em muitos casos. A gente tem que simplificar isso. Então a gente pode entender aqui o pipeline como um processo de 3 fases, na verdade. A gente colocou aqui como 7 fases. Mas veja que quando você usa o termo funil de vendas, se usa muitas vezes o termo assim, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Para pipeline, a gente vai utilizar esses termos aqui, aprendizado e descoberta. A fase inicial, onde o cliente está conhecendo a sua empresa, a sua marca, as suas soluções, e você está conhecendo esse cliente, as características dele e a dor que ele tem, que é um problema que você resolve. Depois, na segunda fase, identificação do problema e necessidade da solução. Quer dizer, o cliente ele tem o problema, ele tem a necessidade da solução. Depois, a decisão de compra, que já é a conclusão do pipeline. Ou seja, se todas as condições são favoráveis,
vai ocorrer a venda, o fechamento da venda. Então agora a gente vai ter a oportunidade de estudar cada uma das fases do pipeline. Isso é importante que você faça na sua operação, porque o pipeline pode parecer um bicho de 7 cabeças. Muitos detalhes para fazer, para corrigir, até que você possa profissionalizar, aperfeiçoar o seu pipeline. Então quando você destrincha isso, fase por fase, você pega uma fase só e trabalha em cima disso, corrigindo todos os pontos frágeis, aperfeiçoando os detalhes, aperfeiçoando aquela fase específica. Assim você, claro, está aperfeiçoando todo o processo. Então uma forma muito boa de trabalhar com o pipeline é trazendo uma fase de cada vez e trabalhando em cima dessa fase. Primeira fase do pipeline, captação de leads. Então aí você precisa captar essas pessoas, esses possíveis clientes. O lead é aquela pessoa que pode vir a ser um cliente, mas ele ainda não comprou. Então ele é um lead. Claro que para chegar nessa fase, uma empresa, uma companhia já tem que ter o seu produto, já tem que ter o seu mercado endereçável, as pessoas que compram esse produto. Então, dentro dessas pessoas, aí agora nós vamos buscar pegar o contato dessas pessoas, buscar estabelecer um primeiro contato. Captação de leads. Então, se eu tenho uma loja no shopping, a pessoa que passa na frente da minha loja é um possível cliente, é um lead. Como que eu vou fazer para essa pessoa entrar na minha loja? Que seria a captação desse lead. Então, eu posso ter diversas estratégias. Posso melhorar a minha vitrine, investir na vitrine para que a loja se torne mais atrativa. Investir nos meus produtos, no design da loja para que a loja se torne mais atrativa. E com isso, com essa estratégia eu faço com que mais pessoas entrem. Ou posso também colocar uma pessoa na porta da loja chamando todo mundo que passar para entrar. E falando um pouquinho ali sobre os produtos que tem dentro daquela loja, sobre as promoções. Então qual estratégia eu vou utilizar para captar minhas leads? Não sei, tem muitas. Tem N estratégias, cada vez mais nos dias de hoje. Então eu posso, no digital, que é o foco aqui principal do nosso tema, você pode fazer tráfego pago. Pode fazer Google Ads, você pode ter um blog e os artigos desse blog direcionam para uma página de vendas. Você pode ter uma página de captação de leads, onde você faz um anúncio pago e a pessoa que tem interesse naquele assunto entra numa página para baixar um e-book. Só que antes de baixar aquele e-book, essa pessoa deixa ali o seu nome, seu e-mail, seu telefone, ou seja, captou a lead. Você pode mandar uma mensagem por WhatsApp para essa pessoa. Você pode fazer uma ligação para essa pessoa, para descobrir se ela tem interesse, se ela se abre a possibilidade de conhecer a sua solução. Você pode mandar um e-mail, uma cadência de e-mails. Então aqui na LH a gente inclusive tem soluções para isso, para que nesse tipo de fase você possa montar uma régua de relacionamento, trabalhar uma base de dados de forma organizada e profissional, a fim de captar os leads, captar os clientes interessados dentro daquela base de dados. Depois disso, então, captação de leads é muito importante. Como você vai fazer isso? Não sei. Você pode colocar os seus vendedores para prospectar, ou você pode contratar uma empresa terceirizada que faça a prospecção. Você pode ter uma área de marketing dentro da sua empresa, fazendo atração. Ou você pode contratar uma agência que faça o marketing, essa atração, para que tenha mais leads. Então, como você vai fazer? Eu não sei. Mas você precisa colocar leads no início do seu processo comercial, no início do seu pipeline. Você tem que colocar mais leads aí. Quanto mais leads você colocar no seu pipeline, mais clientes vão sair lá na outra ponta. Então é importantíssimo. É uma fase aqui fundamental, porque sem ela você não tem um processo comercial, Depois da captação você tem a abordagem. Essa fase onde você também tem N estratégias que você pode fazer para cumprir com essa fase. E aí também já entram outros detalhes, mas simplificando tudo a gente colocou aqui a abordagem. Na abordagem já começa um certo tipo de relacionamento com esse cliente.
Na abordagem você tem também a qualificação, ou seja, você tem que saber se esse lead que entrou no seu pipeline, se ele realmente tem as características do cliente que compra de você. Para que você, os seus vendedores, o seu time de vendas, não gaste muito tempo com uma pessoa que não vai comprar. Às vezes a pessoa está ali só especulando, ela não vai comprar. Se você identificar isso já no início, você não vai gastar tanto tempo com essa pessoa, com esse cliente, para otimizar o tempo dos seus vendedores para gastar com aqueles possíveis clientes, para te trazer mais resultados. Então, tem todos esses detalhes aí que são importantes dentro da abordagem. Script de vendas. Então aí você já precisa ter a capacidade de chegar no contato correto dentro da empresa. Muitas vezes você está fazendo uma abordagem, você tem que escalar até chegar a falar com a pessoa correta. Para isso você precisa ter técnicas de abordagem, script de vendas e assim ir aperfeiçoando cada vez mais as suas estratégias para que esse ponto seja bem feito dentro do seu processo comercial. E em seguida nós já temos a apresentação. A apresentação é uma fase essencial e indispensável, onde o vendedor ele tem que realmente saber tudo sobre o produto, tem que saber argumentos de venda, tem que conhecer um pouquinho sobre a concorrência, também ter argumentos para ajudar o seu cliente a escolher o seu produto e não da concorrência. E de fato tem que mostrar a solução. Mas tem algumas dicas interessantes que a gente traz para vocês aqui na parte da apresentação também, que vai te ajudar a converter mais. Que é o seguinte, o cliente muitas vezes ele não está interessado no seu produto, ele está interessado nos benefícios que o seu produto traz para ele. Então na apresentação você tem que saber muito mais do que você fala. Se você fala isso aqui, você tem que saber isso aqui. Ou seja, se o cliente está fazendo aqui a sua apresentação, você vai falar um pouco sobre a sua solução. Você não vai falar tudo. Você vai falar as principais características, destacando os benefícios. Que o que vende é benefícios. O que o cliente está procurando é benefícios. Na abordagem você já ouviu o cliente, mas muitas vezes na apresentação você tem que ouvir também, né? Perguntar, entender se aquele cliente ele realmente é o cliente ideal, se ele tem as características, o que de fato ele está buscando. Então nessa apresentação você vai trazer já o que ele está buscando. Você já ouviu e você já está trazendo aqui uma apresentação direcionada ao que ele já te falou, né? Então você está falando um pouco, mas você sabe muito sobre a sua solução. Você sabe todos os detalhes técnicos. O vendedor ele está preparado ali, né? Para que ele sabe muito? Não é para falar muito. É o seguinte, se dentro desse pouquinho que ele está falando aqui, o cliente fizer uma pergunta técnica, está aqui dentro do conhecimento dele. Então o vendedor pode responder. Mas ele não vai falar de tudo isso aqui. Ele só vai falar o necessário e está preparado. Se o cliente perguntar alguma coisa a mais, poxa, ele sabe responder. Mas o que a gente foca aqui na hora da apresentação? Mostra a solução, mostra o produto, fala sobre o serviço, fala também sobre cases de sucesso, histórias de sucesso que vão te ajudar a gerar autoridade e foca em benefícios. Se você não está preocupado em mostrar tudo, você só está mostrando o principal, então sua apresentação vai ser sucinta, vai ser dinâmica. Se o cliente quiser perguntar alguma coisa a mais, ele vai perguntar. Então esse é o segredo para fazer uma apresentação que vende. Focar em benefícios. Entender o que o cliente está buscando, focar naquilo que o cliente está buscando. Em seguida, então você precisa de uma oferta comercial. O que a oferta comercial faz? Ela faz o cliente tomar a decisão. Então você está dizendo para o cliente assim, bom, você já passou por todas as fases, né? Você não veio aqui sem saber aonde você estava entrando, não. Você foi passando, você percebeu que você entrou num processo. A gente conversou, a gente perguntou se você realmente queria isso, te apresentou a nossa solução. Agora é a hora de decidir, sim ou não. Então, para que o cliente diga sim ou não, você precisa de uma boa oferta, de uma oferta matadora.
Então isso é uma fase indispensável aqui no processo comercial. E claro que tem muito conhecimento aqui de psicologia que a gente pode estar trazendo para vocês também em outros vídeos. Mas essa fase aqui é importante que você cumpra bem com ela, que você saiba fazer bem, para que você obtenha mais sims. Fez a oferta comercial? É importante, dentro de todo o processo comercial, você não abandonar esse cliente. Então, follow-up. Claro, existem pessoas com vendas muito rápidas ali na rua mesmo, que às vezes ela não tem a oportunidade de fazer o follow-up. Mas se você tem a oportunidade, se você tem um cliente, um lead, aliás, onde você já fez uma apresentação, já fez inclusive uma proposta, então esse lead você não pode esquecer dele. Você tem que ficar com ele, segurando por perto, gerando relacionamento, até que ele te dê uma resposta. Então isso é o follow-up. É buscar ser esse vendedor, ter esse relacionamento, esse jogo de cintura, para que o cliente de fato te dê uma resposta. Para que você não perca essas oportunidades que já caminharam até aí no seu funil. Depois vem o fechamento. O fechamento é um acordo. Esse cliente ele falou, vou comprar. Então, nesse fechamento, muitas vezes ele está associado à negociação, a técnicas de negociação, a contornar objeções. Então, você precisa conhecer um pouco de técnicas de fechamento. É importante todo vendedor estar preparado, como a gente já falou lá no início, com as técnicas certas para conduzir o cliente do ponto A ao ponto B. E é importante que os vendedores, os supervisores, os CEOs também saibam que a decisão de compra está na mão do cliente. Então o vendedor, até onde ele vai? Até perguntar para o cliente. E aí, posso te ajudar com essa solução? Vamos fechar? Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer para te ajudar? Perguntas matadoras que a gente pode utilizar aqui na hora do fechamento. Vamos assinar esse contrato sexta-feira ou segunda? Quer dizer, são técnicas que você pode usar na hora do fechamento. E o vendedor ele vai fazer essas perguntas para o cliente. Mas a decisão final, ela sempre é do cliente. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar o cliente até esse momento. Nós precisamos fazer a pergunta. Não podemos ser aquele vendedor que tem medo de fazer a pergunta. Porque aí realmente você está desperdiçando oportunidades. Para fazer a pergunta, você tem que ter uma oferta comercial. Você tem que ter as condições que o cliente necessita. Você tem que estar entendendo a realidade desse cliente. Quanto mais o cliente abrir sobre a realidade dele para você, melhor. Porque aí você vai saber como ajudar o cliente a fechar. Se o cliente disser, por exemplo, meu problema aqui é o prazo, eu não consigo pagar nesse prazo. Aí você fala assim, não, então eu posso te dar uma ajudinha para fechar esse negócio, vamos trabalhar aqui esse prazo. Quer dizer, perguntar, ter essa pergunta fechada, e aí, vamos fechar? Está preparado? Está pronto? Posso te ajudar nisso? E ter essas perguntas abertas também. O que mais você precisa para fechar comigo de verdade esse negócio? Minha solução atende às suas expectativas? É isso mesmo que você está buscando? Então, se o cliente fala sim, de acordo, vamos fechar, você já obteve o fechamento. Aí, é claro, você vai ter que continuar o relacionamento. Se for um negócio B2B, até fechar o contrato, tem que manter essa confiança. Porém, o de acordo do cliente já é suficiente. Ali você já obteve um fechamento. Depois disso, nós temos o pós-vendas, ou seja, a entrega propriamente dita. Qual o objetivo do pós-vendas? É fidelizar esse cliente. É promover nesse cliente uma boa experiência de compra, para que ele volte a comprar com você novamente. Então o vendedor no pós-vendas ele tem que se preocupar se o cliente está realmente sendo atendido nas suas necessidades. Se a empresa não está cometendo nenhum furo aí durante essa entrega.
O vendedor ele pode e deve estar atento a esse processo. E, é claro, buscando também o feedback do cliente, não só no momento da compra, mas uma semana depois da compra, 2 semanas depois da compra, 1 mês depois, 2 meses. Pode ser que o discurso do cliente mude um pouco e o vendedor aí comece a entender detalhes que não estava entendendo sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua empresa, sobre como atender melhor os seus clientes. Então, pós-vendas é fundamental. O cliente ele vai te dar esse feedback que você necessita para saber como aperfeiçoar o seu processo de vendas. E é claro, tem como objetivo fidelizar esses clientes, fazer vendas recorrentes, transformar os clientes em fãs. Portanto, o pós-vendas é uma fase importantíssima do pipeline. Muitas empresas pecam nisso e perdem vendas, né? Porque é muito mais fácil você vender para alguém que já comprou de você antes, do que você vender para um cliente novo. Quer dizer, aí no pós-vendas tem muito dinheiro na mesa, tem muito trabalho aí que pode te ajudar nos seus resultados. Claro, importantíssimo também no pipeline de vendas a gente se preocupar com gestão e monitoramento. Então você tem que ter organização no processo, não esquecer de nenhuma lead durante esse processo. Para isso, ferramentas de CRM vão te ajudar muito. Na LH nós temos ferramentas aqui de CRM que vão te permitir fazer toda uma régua de relacionamento. Então você pode gerenciar as fases do pipeline através de régua de relacionamento. Você pode jogar aqui uma carteira de clientes dentro da nossa ferramenta e fazer uma gestão de contatos automatizados por vários canais de comunicação, omnichannel, ter mensagens de robôs, mensagens personalizadas para nutrir todos esses leads que estão dentro do seu pipeline. Então, à medida que o lead vai percorrendo o pipeline, você pode fazer alguns contatos, enviar alguns materiais, para que vá aumentando o nível de consciência do cliente com relação ao seu produto. Ele vai se tornando mais preparado para fazer a compra lá no final. E assim você vai mantendo esse lead aquecido, né? Por mais que ele ainda não tenha chegado no final do pipeline, esse tempo que ele está passando, que ele ainda não comprou, é importante que você mantenha ele motivado. E para isso, essas ferramentas de CRM integradas, claro, com ferramentas de comunicação, como é aqui na LH Tecnologia, elas vão te ajudar muito, elas podem te ajudar muito. Métricas, nesse tipo de ferramenta, você vai extrair também as informações em escala, ou seja, um volume de informações, você consegue extrair de dentro de um mailing todos aqueles clientes com status X, com status Y, os que já pagaram, os que ainda não pagaram, né? Então, dessa forma, com gestão personalizada de carteiras, você consegue ter uma eficiência muito maior em todo o pipeline, falando assim já de uma operação que tem um alto volume de contatos simultâneos. E claro, com as métricas, com esse tipo de ferramenta, você também identifica mais facilmente os pontos falhos, os pontos que têm que ser aperfeiçoados. É importante, dentro do pipeline, aplicar metodologias de aceleração, ou seja, manter a comunicação contínua com esses leads, a qualificação contínua, entendendo quem de fato é o lead que você tem que dedicar a maior energia para fechar as vendas. Testes AB, que são as estratégias que você pode estar utilizando em cada uma dessas fases. Treinamento e capacitação da equipe. A gente nunca pode pensar que estabelecer um pipeline, um processo de vendas profissional é algo muito simples. Na verdade não, é algo complexo. Por isso que a gente recomenda que você destrinche cada uma dessas fases. E as equipes de vendas, elas precisam estar se reunindo periodicamente, se possível semanalmente, se não quinzenalmente, falando sobre o pipeline, discutindo as estratégias de cada uma dessas fases, aperfeiçoando e inclusive repetindo os pontos que já foram falados. Tem empresas que parece que a gente não pode repetir às vezes algo que já foi falado, né? Fala, não, mas isso já foi falado. Sim, já foi falado, mas muitas pessoas que não entendem na primeira vez,
Às vezes as pessoas não estavam quando aquilo foi falado. Então a repetição é uma técnica muito importante de aprendizado, que pode e deve usar nas nossas reuniões comerciais, a fim de aperfeiçoar o nosso pipeline, a fim de desenhar cada vez mais claro o nosso pipeline. Então, o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte: se você já tem clientes na sua base, então você já tem um pipeline. Talvez você não tenha isso claro, desenhado. Isso é uma dificuldade de muitas empresas. Escrever, detalhar no papel o seu pipeline. Você vai precisar disso para formar uma cultura de vendas, para que sua equipe não seja dependente, às vezes, de uma pessoa só que conhece o pipeline, ou seja, qualquer pessoa nova que entra na equipe já pode se integrar, praticar as estratégias comprovadas do seu pipeline de vendas, mas para isso você vai ter que escrever isso, vai ter que ter isso bem claro. E isso não é tão simples quanto parece. Então, é um trabalho realmente, é um trabalho onde essa equipe ela precisa se reunir semanalmente e escrever e aperfeiçoar todas essas fases do pipeline. O benefício disso é que você vai ter clareza no processo. Então, se entrar uma pessoa nova, essa pessoa ela se engaja rapidamente ao trabalho da equipe comercial. Ela consegue praticar aquilo que você já tem validado. Você vai ter uma equipe em sintonia e o mais importante, você vai ter previsibilidade de resultados. Quer dizer, quando você tem um pipeline claro, quando você sabe tanto de dinheiro que você colocou no início do pipeline para atrair as suas leads e o tanto de vendas que você realizou dentro de um período estipulado, você tem aquelas métricas, então você começa a ter previsibilidade. Você sabe exatamente o quanto você vai investir todo mês e o quanto você vai ter de retorno. Portanto, todo esse trabalho para definir claramente o seu pipeline vale a pena por causa disso. Porque aí você vai saber exatamente onde investir, o que fazer, né? E claro, que se o seu pipeline está com furo aí no meio do pipeline, está com alguma coisa que ainda não está convertendo esses leads lá no final, então antes, né, de aumentar os investimentos aí para captação de leads, você vai aperfeiçoar esse ponto específico do seu pipeline que está gerando essas perdas. Né? Então, com essa visualização, você pode priorizar as tarefas e fazer realmente aquilo que é necessário em cada momento. Se você gostou desse vídeo, espero que tenha colaborado com a sua operação de atendimento, que tenha te dado uma visão mais clara. Te pretende trazer novos conteúdos mais aprofundados sobre cada uma dessas fases do pipeline, para te dar opções aí de estratégias, técnicas que você pode utilizar, pode testar aí dentro da sua operação de atendimento, e fazendo esses testes logo você vai, claro, utilizar as técnicas que te dão mais resultado para ter o resultado que você merece, que você espera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos, onde a gente sempre está trazendo o melhor para aperfeiçoar a sua operação de atendimento, os seus resultados. Uma satisfação imensa poder contar com a sua presença, com a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.